Olá, meus amigos. Hoje nós vamos falar sobre a importância da presença do advogado, do profissional de advocacia nas audiências trabalhistas, seja uma audiência de conciliação e piorou se for uma audiência de instrução. A bem da verdade, existem momentos em que o próprio juiz ele pode dispensar a presença do advogado, como acontece comumente nos casos de encerramento de instrução. E nesse caso, por vezes, os juízes eles dispensam a presença do profissional de advocacia. A mesma coisa pode ser que o caso discutido seja um caso de uma relação de emprego em que tanto o empregador quanto o empregado podem estar atuando junto ao judiciário sem a necessidade, sem a obrigatoriedade por lei da presença de um advogado. Nós sabemos que existe lá o jus postulante, que é o direito do particular, do trabalhador, do empregador, atuarem junto à justiça sem a contratação de um advogado, em que pese isso não seja aconselhável exatamente pelo desconhecimento técnico-jurídico dessas pessoas, né, das partes. Agora, independente dessa possibilidade da ausência do advogado, é importante que o advogado ele avalie a necessidade dele estar presente por conta de alguns motivos que eu elenquei aqui e que eu gostaria de citar para vocês. O primeiro deles seria exatamente o que parece ser básico, mas de extrema importância, para dar um apoio, ainda que psicológico, ao seu cliente. Porque o cliente, quando ele está com o advogado, ele sabendo que tem um profissional, que tem um conhecimento técnico e jurídico, inevitavelmente ele vai se sentir muito mais seguro em saber que tem alguém ali para defender os seus direitos, ainda que o ato seja um ato simples, ainda que o ato seja um ato, digamos, apenas de conciliação. Então, sempre, advogado, considere a importância da sua presença no ato como esse. Um outro ponto que eu anotei aqui é o ponto da possibilidade de você, advogado, tentar viabilizar um acordo. Nós sabemos que faz parte da função, são os ossos do ofício do advogado, do juiz, das partes, tentarem conciliar. E o advogado, por ser alguém que, em que pese seja contratado para defender os direitos do seu cliente, o advogado ele não precisa ser inimigo da outra parte, tampouco inimigo do advogado da outra parte. Então você está ali para, de certa forma, tentar auxiliar o seu cliente da melhor forma possível, inclusive na possibilidade de um acordo. Eu, por exemplo, costumo, sempre que vou fazer uma audiência, sempre procuro saber do cliente da possibilidade de acordo, inclusive eu incentivo para que ele se abra para essa oportunidade. Por vezes, na seara trabalhista, a gente se depara, por exemplo, com o trabalhador que ele está tão chateado com a empresa porque algumas coisas aconteceram que ele diz assim, doutor, não tem acordo, viu? Estou logo avisando, não tem acordo, a gente vai até o fim. Então, às vezes, o cliente ele já chega na primeira reunião no escritório para contratar advogado, ele já chega com essa mentalidade. Então, você, nesse momento, como advogado, você tem que fazer a conhecida, famigerada quebra de objeção. Eu sempre chamo a atenção dos meus clientes e digo para eles, olha, não se feche para a possibilidade de um acordo. Sempre cito exemplos práticos, por exemplo, em determinada feita eu vi, existiu ali um processo em que estava se discutindo, salvo engano, a demanda era de 500, 600 mil, a empresa ofereceu 300 mil para fins de acordo. O advogado do reclamante disse, não, meu cliente não quer fazer acordo, e ele também, a gente sabe que existem colegas que são mais aguerridos e que eles preferem 1000 vezes continuar brigando até o final porque sempre acham que vão ter mais. Então, quando eu vi aquela audiência ali, ela era um pouco antes da que eu ia fazer, e eu parei, olhei o número do processo, ok. E depois, quando eu fui acompanhar, a sentença ela veio de improcedência. Aquele processo era um processo que se reclamava acidente de trabalho e culpa do empregador ou não, eu sei que a sentença foi de improcedência. Eu não sei o que deu depois no recurso, não li o processo a fundo, eu só vi, na verdade, a conclusão da sentença. Mas observe o seguinte, veja que, digamos que ainda que ele tenha recorrido, ele tenha perdido no segundo grau também. Então, aquele advogado e aquele cliente, eles perderam a oportunidade de fazer um acordo
e de ganhar para o cliente 300 mil, e do advogado também, inevitavelmente, teria bons honorários por conta daquele acordo. Então, o seu papel também é de sempre pensar nessa possibilidade numa audiência. Você não tem que ir fechado, você não tem que simplesmente fechar as portas para a possibilidade. Seja sempre simpático, sente na mesa como alguém que está com o intuito, com o interesse de resolver o problema. Eu já ouvi dizer, tem uma máxima que corre nos corredores da Justiça do Trabalho, que é muito melhor você fazer um acordo ruim do que você ter uma boa briga. Porque a briga, por vezes, as pessoas saem machucadas, saem chateadas, e um acordo não, ainda que tenha sido, ali de certa forma, um pouco desvantajoso, porque as duas partes abrem mão. Você tem que pensar que o seu cliente, ele quer mais, e você também quer ganhar mais. Mas a outra parte também, aquela que paga, quer perder menos, ou acha que é injusto pagar mais do que o devido. Então, pondere sobre essa possibilidade, sobre a importância de você estar lá, para tentar apaziguar o clima e tentar fazer com que de repente chegue a uma composição, algo que seja consensual e que as duas partes possam abrir mão. Nunca pense também, como alguns colegas que eu já vi, eu não abro mão de nada, se quiser fazer acordo tem que ser nos meus termos. Nunca pense assim, e sempre prepare o seu cliente para essa finalidade. Um outro ponto que eu anotei aqui é que você pode estar na audiência para reiterar, alguns pedidos que foram formulados, por exemplo, que não foram analisados. Digamos que você fez um pedido lá na própria petição já de uma perícia judicial. O juiz não apreciou, não se pronunciou sobre aquele pedido, então na audiência você tem a oportunidade de consignar em ata esse pedido, reiterar esse pedido, para que o juiz ele possa apreciar, porque o juiz, sempre que o juiz ele vai decidir ao final, ele vai sempre olhar as atas também, tudo que está constando na ata, a cada despacho que ele vai dar. Então, é importante que você esteja lá para considerar algo nesse contexto, por exemplo. Uma outra coisa seria, também, que não está muito fora disso, é registrar o inconformismo por algum ato processual, por algum despacho do juiz, alguma coisa que de certa forma está influenciando de forma negativa para o seu cliente, e que a sua presença ali, se você estando ali, você apontando ali quais são os locais que na verdade a análise ela foi equivocada pelo juiz, ou a análise foi de forma distorcida, o despacho não tem nada a ver com o pedido. Então você tem essa oportunidade de sinalizar numa audiência, por exemplo. Por isso que é importante a sua presença. E o último tópico seria a questão de enfrentar eventuais situações imprevistas. Numa audiência tudo pode acontecer. Pode ser que a outra parte faça um pedido que não tem nada a ver com o processo. Pode ser que a outra parte faça um pedido que vai prejudicar o seu cliente e que, em tese, não teria a ver. Digamos que você está pela reclamada, por exemplo, certo? E a parte ela faz um pedido para que a reclamada ela junte aos autos um documento que, em tese, o ônus da prova seria do reclamante. E esse documento é de difícil acesso para a reclamada. Então, ali você tem a oportunidade de apontar essa dificuldade e de apontar de quem é o ônus da prova, ok? Então fica a dica aí e até a próxima. A gente continua falando por aqui sobre audiência do trabalho.